Boa tarde, turminha do quinto ano. Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos trabalhar história, tá certo? Lembrando que amanhã não haverá aula, por isso a aula que era de amanhã de história eu trouxe para hoje. E depois eu vou passar uma atividadezinha no livro de gramática, que seria a aula de hoje, da quarta-feira, tá certo? Então, vamos estudar história. Peguem aí o seu livro, abram na página 33, que nós hoje vamos falar sobre as capitanias hereditárias, tá certo? Vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos antes, tá certo? Antes de a gente estudar sobre os deveres da criança e do adolescente, nós estudamos sobre a influência dos escravos negros no Brasil. Então, como é que os escravos negros chegaram aqui no Brasil? Quando vieram de Portugal para serem escravos aqui no Brasil, logo após Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil, não é isso? Então, logo após isso, o rei de Portugal, ele não quis fazer negócios aqui no Brasil. Ele não quis vir para fazer negócios. Então, ele dividiu o Brasil, uma parte do Brasil, em lotes, para que distribuir para os homens de lá de Portugal, para que eles viessem para o Brasil e cada lote que ele ficasse, ele construísse, fizesse indústrias e pudesse arrecadar lucros para Portugal. Então, o que ele fez? Dividiu o Brasil em 15 lotes e distribuiu para 12 homens, tá certo? Esses 12 homens, alguns deles receberam mais de um lotes. Então, eles tinham que fazer o que com esses lotes? Arrecadar fundos, tá certo? Quem eram esses homens? Esses homens eram os nobres. Não era qualquer pessoa que recebia esses lotes. Ele foi selecionado pelo rei de Portugal. Então, esses homens que receberam os lotes foram os fidalgos, tá certo? Os capitões, os que tinham mais espécie, mais dinheiro, fosse mais de boa família, certo? Então, ele foi distribuído para esses 12 homens e tem aí um mapazinho no livro de vocês da página 36 que faz a separação dos lotes. E aí tá falando no texto: o rei de Portugal recebeu o relato de Martim Afonso de Souza de que as expedições não estavam resolvendo os problemas do Brasil. E então aí foi que Portugal sugeriu fazer separar as capitanias hereditárias, porque estava acontecendo uma crise financeira e Portugal não possuía recursos para continuar colonizando o Brasil. Por isso, decidiu adotar um sistema de colonização. Dividiu os 15 lotes, distribuiu para os 12 homens, tá certo? E ficou conhecido como capitanias hereditárias. Por quê? Porque as capitanias hereditárias, elas são passadas de pai para filho. Então, significa hereditárias. Somente poderiam ser passadas de pai para filhos. Não podiam vender esses lotes para outra pessoa. O pai tinha que passar para o seu filho o lote. Entendes? Então, o rei de Portugal doou os lotes, mas com isso eles deveriam cumprir uma lei que o rei de Portugal estabeleceu, com os deveres e os direitos para poder eles possuir esses lotes. E tem aí também na página de vocês 33 os direitos e os deveres de quem conseguisse essa capitania tinha que cumprir. Os direitos eram cobrar imposto, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos e impostos, quer dizer que eles tinham que pagar os impostos para o rei, doar terras para quem quisesse cultivá-las, eles poderiam doar
partes de terras para quem tivesse algum investimento para cultivar e para poder gerar mais lucros. Escravizar indígenas, eles tinham que caçar os indígenas na região e colocar eles como escravos. Instalar engenhos de açúcar. E os deveres que eles tinham? Os deveres eram explorar e defender a capitania, colonizá-la, quer dizer, gerar fundos, pessoas vir morar nessas capitanias, também pagar impostos a Portugal, como eu já falei, e fazê-la progredir, fazer crescer, prosperar, tá certo? Então, as capitanias não tiveram muito sucesso, tá certo? Só 2 capitanias é que prosperaram, que foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Só essas 2 que conseguiram prosperar. Porque a distância entre as capitanias e entre Portugal eram muito longas. A comunicação ficou difícil. A quantidade de recursos necessários para gerir tão grandes espaços de terra era enorme. E a maioria dos donatários não a possuía. Muitos sequer vieram para o Brasil. Então, muitos dos que receberam a capitania nem vieram para o Brasil, não sabiam como comercializar, não sabiam como abrir empresas, como ganhar fundos, né? E nunca trabalharam com isso, então eles nem vieram, nem quiseram tentar. A falta de pessoas para trabalhar na lavoura também foi muito grande, pois muitos não conseguiram encontrar indígenas para ser escravizados e nem pessoas para trabalhar nas lavouras. Então, por isso que não deu certo. Então, 2, como eu falei, foi a de São Vicente, que tinha como donatário Martim Afonso de Souza. Devido ao desenvolvimento da cana-de-açúcar e da criação de gado, foi que eles prosperaram, tá certo? E Pernambuco, devido à plantação de cana-de-açúcar. Então, esses 2 foi que apresentou ótimos resultados, também por causa do clima que havia nessa região e do solo que era favorável. O solo, ele era bom para ser plantado, tá certo? E o donatário de Pernambuco era Duarte Coelho, tá certo? Então, quem possuiu a terra de Pernambuco, Duarte Coelho. E quem possuiu a terra de São Vicente foi Martim Afonso de Souza. Beleza? Não esqueçam disso, tá? Mesmo não tendo mais sucesso, o sistema de capitania hereditária só foi encerrado em 1759. Quando foi que ele começou? Em 1534. Então, ele começou em 1534, terminou em 1759. Passou muito tempo, mas infelizmente não foi suficiente. Então, a capitania hereditária depois passou para ser governos gerais, que já vai ser a próxima aula da gente falando sobre os governos gerais. Hoje a nossa aula é sobre capitanias hereditárias. Aprendemos o quê? Capitanias hereditárias é herança, pai para filho. Portugal fez essa separação de terras para esses 12 homens para ganhar lucros, pois a sua expedição no Brasil não estava ocorrendo de forma correta, tá certo? Então ele fez essa separação, deu para esses 12 homens e eles tinham que ganhar fundos, enriquecer as terras e pagar os impostos a Portugal. Assim, o rei de Portugal não precisaria fazer nenhuma tarefa e mesmo assim ele ganharia o dinheiro, porque ele fez como se fosse um aluguel. A gente, quando está morando numa casa de aluguel, a gente não tem que pagar todo mês aquele valor do aluguel. Então, o rei de Portugal fez a mesma coisa, só que em vez de ser casa, ele doou terras. Então, ele deu a terra, mas em troca, ele queria os impostos. Esses impostos era como se fosse o aluguel. Todo mês teria que dar o imposto para o rei de Portugal, tá certo? Lembrando, 2 capitanias foram as que conseguiram prosperar: Pernambuco e São Vicente. São Vicente com a cana-de-açúcar e o gado,
Pernambuco com a cana-de-açúcar, tá certo? O clima era bom nessas duas regiões, São Vicente e Pernambuco, e o clima era bom e o solo era favorável, tá certo? Era produtivo, tá? Não se esqueçam de quem era o dono dessas duas terras, tá certo? E nós moramos em uma delas, né? Então, por isso o Brasil, ele o Pernambuco, ele é bastante conhecido, porque ele é uma terra fértil, tá certo? E tem um clima bom, tá? Pra gente viver. Então, aí vamos fazer a atividade da página 34 e 35 e logo em seguida eu vou passar a atividade de gramática para vocês, tá certo?